Bom, gente, boa tarde a todos que já chegaram aí. Como eu comentei com o Pedro e com o Nelson, eu não pude omitir certos detalhes de metodologia e de pesquisa, porque senão ia ficar mutilado. Mas a apresentação está em PDF já entregue para o Nelson e para o Pedro, e vocês podem detalhar ou perguntar sobre o que eu passar rapidamente, né? Então, o objetivo é dizer que a verdadeira pesquisa, e no caso a pesquisa biológico-dinâmica, é o desenvolvimento de métodos de diálogo com os fenômenos. Eu perguntar para a planta, para o animal, para o solo, o que está acontecendo, né? Como é que produz mais, ou por que está aparecendo um determinado problema. Mas eu tenho que bolar uma linguagem e ter uma decodificação da forma como o fenômeno responde para mim, né? Então, o clássico exemplo de ter uma planta secando, né? Eu vou do mais simples para o mais complexo. Eu uso os 4 passos do método cartesiano, que não é, ele mesmo no discurso do método não disse que era absolutamente como eu digo aqui na introdução, o, que o método dele não era um tratado ou uma proposta dele, era simplesmente a aventura de um homem que descobriu como é que funcionava a aquisição do conhecimento. Então, o primeiro passo é não ter preconceito nenhum, é deixar o fenômeno falar, né? Não aceitar por verdadeiro nada que não seja absolutamente óbvio e que possa ser comprovado, e negar qualquer coisa que pareça absurda. Isso é uma coisa muito espiritual, porque por que as coisas que são absurdas para a mente humana, para a alma humana, por que elas são mentira? Por que elas não são reais? Por que a natureza faz sentido? Então é a ligação muito bonita do mundo objetivo real com o mundo subjetivo espiritual. As coisas e os fenômenos que existem, que são verdadeiros, fazem sentido, né? Então, na agricultura biológico-dinâmica e na pesquisa autêntica em geral, a gente precisa usar automaticamente uma complementação do método científico cartesiano, estou fazendo o contrário aqui, com a integração, o método integrativo goetheanístico ou goetheano, né? E eu quero mostrar isso com os trabalhos de experimentação científica que comprovam a eficiência em termos de resultados de diferentes sistemas agro-silvopastoris e técnicas alternativas ao modelo convencional agroquímico, né? Objetivo geral, então, apresentar os métodos goetheano, que seria o sintético, e o cartesiano analítico como polos complementares desse diálogo fenomenológico experimental e os seus resultados na pesquisa agroecológica. Aí sim, porque a agroecologia é uma ciência, né? Embora haja confusão sobre isso, como a agronomia também é uma ciência e uma profissão. Então, é a pesquisa comparativa agroecológica de sistemas biológico-dinâmicos, porque tudo que é vivo é dinâmico, no contexto integrado dos organismos agro-silvopastoris. Então, especificamente, eu quero tentar mostrar para vocês as origens, conceitos e princípios dessa metodologia de pesquisa integrada, tanto na agricultura biodinâmica como na orgânica, que se originou da biodinâmica enquanto conceito, né? Como interpretar os problemas da agricultura à luz das teorias da evolução simbiótica, da trofobiose e dos organismos agro-silvopastorios, que também o conceito de organismo ou individualidade agrícola veio do curso agrícola do Steiner, né? E, por último, abordar os diversos métodos complementares, analíticos e formadores de imagens na detecção de qualidade, sanidade e produtividade. Que eu deixo isso para o final para o pessoal ficar amarrado, né? Falar dos métodos sensíveis, sensitivos. Então, vamos falar das origens da agricultura moderna. O Justus von Liebig, né, que foi considerado o pai da química e da agricultura, o pai da agronomia e da química, tudo começou quando ele quis resolver o problema da fome. Então, o Liebig não era um sujeito com intenções comerciais escusas, absolutamente. Ele era tanto um gênio, porque ele desenvolveu os primeiros métodos de análise química de laboratório, como ele era um grande idealista, que o sonho dele era nunca mais ver gente passando fome como ele viu em 1815, quando ele tinha 12 anos de idade e houve uma mudança climática gigantesca devido às maiores erupções conjuntas que houve na história da humanidade, e não houve verão, ficou tudo nublado na Europa e muita gente morreu de fome porque fez frio e não tinha sol suficiente para as lavouras produzirem.
E ele, por, inclusive, conselho de um grande naturalista, o Alexander von Humboldt, que era o considerado Darwin alemão, que tinha estado na Amazônia e deu uma palestra, e o Liebig ficou muito entusiasmado e perguntou para o Humboldt o que ele podia fazer para pesquisar naquela área. Ele disse: olha, qual que é o problema que tu quer resolver? Eu não posso, tenho que buscar a tua vocação. Daí o Liebig disse: eu quero fazer alguma coisa que proporcione nunca mais pessoas morrerem de fome. Ele disse: então pesquise como que as plantas se alimentam o melhor possível aqui no nosso clima temperado também, né? E ele verificou que as plantas se nutriam de elementos minerais mineralizados na matéria orgânica, mas ele nunca foi contra o uso de matéria orgânica e de humus para manter a fertilidade do solo. E ele fez um trabalho em conjunto com um colega que era, de certa forma, competidor dele na Universidade de Göttingen, porque o Liebig estava em Gießen, e ele era filho de um farmacêutico que proporcionou que ele estudasse, porque viu que ele tinha muita capacidade. E o Wöhler, ele sintetizou pela primeira vez ureia, o Liebig usou e fez aquela nutrição com o superfosfato, né, solubilizado do fosfato natural com ácido sulfúrico, sulfato de potássio, que é mineral solúvel, e ureia em areia. E baseado nos trabalhos paralelos, né, do Mendeleev, que desenvolveu a artística, lindíssima tabela periódica dos elementos, eles foram identificando os elementos que eram nutrientes para as plantas, né? Isso em 1842. Em 1843, dois ingleses que eu não vou poder mostrar aqui, mas que foram os fundadores da Estação Experimental de Rothamsted, que nós agricultores e agrônomos, temos que ter muito orgulho, que toda a estatística experimental e toda a ciência experimental, com casualizações e tal, veio da agricultura. Tudo que se aplica hoje em astrofísica, em física quântica, de estatística, veio da agricultura, porque eles precisavam casualizar os experimentos e parcelas em relação à insolação, à fertilidade do solo, à umidade, né? E o primeiro experimento, para quem em geral diz que não existe informação sobre agricultura e resultados da agricultura orgânica e biodinâmica, o primeiro experimento, né, que foi iniciado um ano depois da publicação do livro do Liebig, da Química e suas aplicações na fisiologia e na agricultura, é um experimento comparando a adubação química com a adubação orgânica, porque naquele tempo o pessoal dizia assim: mas será que esses adubos químicos que funcionaram no laboratório funcionam no campo? E já em 1999, os resultados comparativos desses experimentos, que ainda estão lá e hoje têm 179 anos, né? Em 2018 eles fizeram a conferência em Rothamsted, 175. De 175 anos, hoje está com 177 anos, então, né? Desculpe. E compilando esses dados, que ainda estão disponíveis, de pesquisa comparativa de sistemas de produção, a adubação orgânica tem todas as vantagens. Dá 50 quilos por hectare a mais no trigo nesses 175 anos, ou 146 anos na época, em 99. Tem melhor qualidade do trigo e melhor até expressão dos genes importantes para a panificação do trigo. Paralelamente, o Liebig também tinha descoberto a importância do silício, que o pessoal considerava uma coisa descabida na agricultura biodinâmica, mas hoje o silício é reconhecido como nutriente e não é micronutriente, né? Ele não é totalmente detectável como essencial. Mas eles fizeram um experimento a partir de 1856, comparando fontes de silício, porque o Liebig descobriu que a rigidez dos caules, das gramíneas principalmente, dependia da disponibilidade de silício das argilas do solo. Então ele era um grande gênio, né? Bom, daí a origem da agricultura biológico-dinâmica. O Pfeiffer, né, que foi o principal discípulo na área de agricultura do Steiner, né, perguntou para o Steiner, né, que tinha compilado a obra científica de Goethe e falava muito da importância dessa abordagem organicista da natureza, né? Tanto
na medicina, como na educação, como na trimembração social, na sociedade, né? E depois na agricultura biodinâmica, que estavam voltando de Darmstadt, de uma reunião sobre a trimembração social, e quando os empresários receberam a orientação do Steiner de que eles tinham que pôr a mão na massa, que eles tinham que dividir as suas riquezas com os seus funcionários, com os seus empregados, e que o pensar, o sentir, o pensar e o querer e fazer tinham que ser mediados pelo sentir, pela compaixão, e tinha que, então, tratar os seus empregados, educar os seus empregados e dar bem-estar social para suas famílias, como eles gostavam de fazer para suas famílias, para ter funcionários mais capacitados, saudáveis, bem preparados. Daí o pessoal diz, não, mas isso aí, a hora que mete a mão no bolso, que é o órgão mais sensível do ser humano, todo mundo desconversou. E o Pfeiffer comentou na volta de trem de Stuttgart para Dornach, para Basel, né, para Basileia, comentou isso assim, mas como é que pode ser que essas pessoas que vivem querendo fazer cursinho de semideus e tal, que o impulso espiritual, especialmente a força de vontade, seja tão fraca para transformar o que a gente sabe, os conhecimentos, em ações, que produza tão poucos frutos na prática. E o Steiner deu essa resposta provocativa, muito surpreendente, de que ele disse assim, não, esse pessoal de verdade não é culpa deles. Hoje isso é um problema de nutrição, cada vez mais. Porque da forma como estão adubando as culturas com nutrientes químicos mortos, a energia necessária para fazer a ponte entre o espírito e a realização prática, entre o pensar e o fazer, o querer, essa ponte não se constrói pela falta do sentimento. Né? E as plantas alimentícias não contêm mais essas forças formativas que são necessárias, além dos nutrientes, para canalizar o pensamento em ação com sentimento, né? Com compaixão. E daí, a agricultura biológico-dinâmica, com uma definição sintética que eu tirei de um agrônomo que foi diretor lá foi o equivalente ao diretor, o principal do Y College, ele era o maior agricultor biodinâmico do Reino Unido, da Inglaterra, naquela época. E ele, nesse livro Olhe para a Terra, que ele publicou em 1940, ele, pela primeira vez, foi escrito o que ele argumentou na Soil Association, que, vejam bem, saía na década de 40 já, mas na década de 30 tinha ascendido o nazismo, existia toda aquela rivalidade cultural e política, então traduzir. Eles se chamavam de agricultores biodinâmicos, né, fazendo uma contração de biológico-dinâmico. Mas era politicamente incorreto traduzir qualquer termo do alemão naquela época, né, com o nazismo em alta. E daí ele disse, então vamos chamar de agricultura orgânica. Né? E como a Soil Association já existia, eles não mudaram o nome para Associação Orgânica, ficou Associação do Solo, né? E também porque o Howard, que deu aula no Y College, ele era materialista e ele achava que a coisa de misturar a ideologia espiritualista do Steiner ele não gostava. Então ficou nisso. E o Northborne era um filósofo tradicionalista, espiritualista, o Walter James, e ele propôs então que se chamasse de produção ou de agricultura orgânica. É um método que considera e maneja as unidades agrícolas como organismos, por meio de processos biológicos, visando o equilíbrio dinâmico do agroecossistema e a produção saudável, principalmente. Claro, pessoas podem vir com outras definições e outros conceitos, mas esse foi um jeito que eu encontrei, que os ingleses são muito sintéticos, muito objetivos, de apresentar o que a agricultura orgânica é. Porque o pessoal dizia assim, todo mundo diz muito o que a agricultura orgânica não é, o que ela não faz. Ela não usa agrotóxico, ela não degrada o solo, ela não polui o ambiente, ela não produz alimento contaminado. Então, digam o que ela é, o que ela faz. Né? Então, esse é o objetivo. E os aspectos diferenciais, para ir rapidamente aí do método biológico dinâmico, vocês sabem, é o uso dos preparados por um lado e a utilização e aplicação de ritmos astronômicos por outro. Né? Não vou entrar em detalhes aí porque não cabe aqui. E os métodos e técnicas da agricultura biodinâmica, né, são muitos os mesmos das outras correntes de agricultura orgânica, mas tem o diferencial aí de uso de preparados biodinâmicos para bioinformação funcional e calendários astronômicos para bioinformação temporal.
dos ritmos. Tá? Aí, então, já para aguçar a curiosidade de vocês, no final eu vou falar dos critérios para a escolha de plantas com potencial biodinâmico. Outras plantas além das clássicas usadas e recomendadas pelo Steiner pelos preparados biodinâmicos, porque certamente com a nossa biodiversidade tropical e sul-americana, nós não podemos ter falta de outras plantas com potencial biodinâmico, né? Onde não crescem essas plantas. A mais cosmopolita, talvez, é o dente de leão, né? Que dá em qualquer lugar quase. Mas, de qualquer jeito, na Amazônia não dá. Né? Carvalho também na Amazônia. Nós temos carvalho bastante, eu vou mostrar para vocês aqui no sul. Mas, mesmo assim, em região muito úmida, ele não se desenvolve bem. E os preparados biodinâmicos, então, muito provavelmente, e por isso o Steiner deu as indicações e disse, olha, vocês vão, ponham em prática e depois vejam os resultados e pesquisem. Né? E na época, inclusive, ele falou, e foi um comentário que provavelmente ele era um ser humano, ele errou, ele achou que a única planta que não podia ser substituída seria a urtiga. E, pelo contrário, a planta em que nós mais encontramos substitutos fáceis em outras latitudes e outros continentes, são os diversos tipos de plantas urticantes, urticáceas ou não. Né? Então, o exemplo do dente de leão é de equilíbrio adaptativo entre as forças e elementos telúricos, né? Água e nutrientes, água e solo, e água e terra, e cósmicos, luz e calor. Né? Isso é uma ilustração da Olive Witcher, do livro dela e do outro matemático inglês, do George Adams, que escreveram a planta entre o céu e a terra. Né? Muito interessante. Bom, nisso, então, nós entramos no método menos conhecido, se bem que o bom cartesianismo também é pouco conhecido, as pessoas não entendem o que é metodologia científica. Né? Veja aí nas discussões sobre medicamentos milagrosos e panaceias contra um vírus como o SARS-CoV, né, que está agora causando essa pandemia. Mas o goetheanismo é uma forma de ver a natureza integrativa, vendo as polaridades, como a polaridade que gerou, inclusive, a evolução da nossa biosfera entre a fotossíntese da folha e a respiração dos alvéolos pulmonares, né, que fazem processos opostos, mas complementares. Né? Uma incorpora gás carbônico e produz oxigênio, e os animais respiram oxigênio e produzem gás carbônico. E aí a velha analogia do Steiner de que as plantas e o organismo agrícola são como o organismo humano de ponta cabeça, em que o diafragma é a superfície do solo. E aplicado aos animais, um zoólogo que é considerado o maior goetheanista, né? Ele escreveu esse livro, O Homem e os Mamíferos, em 77, em direção à biologia da forma, e ele identificou a trimembração e as polaridades nos vários grupos animais. Né? Então, nós podemos ver aí que, em termos de extremos entre os mamíferos, né? Nós podemos ter mais extremos animais, né? Podemos ter, se a gente incluir as aves, um colibri seria o mais neurosensorial e um cachalote, uma baleia, o mais metabólico motor, ou uma serpente, né? Uma sucuri, que é um puro aparelho digestivo rastejante. Mas entre mamíferos nós temos aí o rato e a baleia, e entre mamíferos terrestres a gente teria o roedor e o ruminante, né? O bisão aí no caso. Né? E tem várias... no doutorado eu cataloguei todas as características de forma, função, tamanho da ninhada, comportamento, e todas mostram pelagem, né? Que a gente pode identificar o que é mais metabólico motor, o que é mais neurosensorial, que é o ratinho, e no meio, né, na trimembração, os carnívoros, que são mais rítmicos. Né? Por isso eles têm pelagem listrada, intermediária. E entre os ruminantes, aí que a gente chega nos preparados biodinâmicos, né, na classe mamália, a subclasse eutéria, nós temos uma polaridade dentro dos ruminantes entre os cervídeos e os bovídeos. Tá? Então, os bovídeos são os mais metabólico-motores, pesados, tal, e os cervídeos são os mais leves, né? E que tem uma polaridade clássica que mostra que, enquanto os bovinos são concentradores
de energia e o chifre, os cornos, né, funcionam como lacres para evitar a perda de energia e que dá um corpo volumoso para eles e um hábito, um temperamento linfático. Os cervídeos, eles têm cornamenta ou galhada, que não é permanente, que cai todo ano, e eles são rápidos, lépidos, né? Então é muito interessante que eles são dissipadores de energia. E daí é que vem a indicação, que a gente pode detalhar num curso específico, de por que usar a bexiga do veado e a tripa e os chifres da vaca e o mesentério, o bovino e assim por diante. Então, do ponto de vista de ritmos astronômicos, né, da bioinformação temporal, os ritmos astronômicos se baseiam na posição da Lua e dos planetas efetivamente nas constelações, que inclusive aí nessa ilustração que foi tirada do livro do Nicolas Joly sobre o vinho do céu para a Terra, né? Aí também erraram, porque fizeram o tamanho das constelações, desenharam errado, que são diferentes, mas são arcos diferentes. Puseram aí, por exemplo, que Escorpião pequeno, né? E Balança e Áries, por exemplo, Bélier ali, maiores do que eles são, e Leão pequenininho, né? Quando Câncer é que é o menorzinho. Então aí a ilustração está errada, mas é só para mostrar a diferença entre as constelações e os signos que estão no meio, né? Que os signos são 360 graus dividido em 12 arcos de 30 graus, o que não acontece na realidade. E aí é aplicado na viticultura, principalmente, que se concentra muito em qualidade das uvas para vinificação, e no processo de vinificação se sabe bem, por experiência, quais são os melhores momentos de colheita, de cultivo, para se obter as melhores uvas para vinificação. Então, tudo começou no meu trabalho, depois de sair da faculdade, que eu já era agricultor biodinâmico, com o trabalho em Agudos do Sul, na divisa com Santa Catarina, aqui no estado do Paraná, em que nós levávamos, vocês podem ver aquela moça de calça abóbora, é a nossa nutricionista. Como é que esqueci o nome dela agora? Como é que é, Nelson? Elaine? Hã? A Elaine? A Elaine, isso. Ela fazia parte do primeiro grupo de consumidores biodinâmicos aqui na região de Curitiba. E aí nós estávamos num dia de campo em que a gente estava mostrando a supressão de insos como papuã com mucuna sozinha e associada com crotalária para fazer uma cobertura morta e fazer plantio direto de hortaliça. Isso em 1984, por aí. E esse projeto se desenvolveu muito bem, a gente fazia reflorestamento dos topos de morro, né? E fazia propriedades diversificadas, todas cercadas de floresta, que eram de pequenos produtores. Esse produtor da foto tinha pouco mais de 8 hectares, e o resultado era muito bom, né? Também eu vi isso depois no trabalho em Portugal, os agricultores tradicionais que faziam solo onde não existia solo, com esses terraços, né? Lá era só afloramento de rocha, e utilizavam isso de uma forma muito sábia, né? E faziam solo, que nenhum programa de manejo de solo consegue fazer mais do que economizar um pouco da erosão, né? E eles são agricultores descendentes dos celtas, lá tudo são os castros, né? E os muros de pedra, e as construções de pedra, inclusive a cancela de pedra lá. E nós víamos forrageiras nativas, isso aí fazendo feno de centeio, aveia, ervilhaca e serradela, que são nativas lá, e vacas que são o barrosão ali do lado esquerdo, que é uma das raças que também é chamada, tem outro nome na Espanha, mas essa raça amarela que tem das melhores carnes e é de tripla aptidão, né? Carne, leite e tração. E a cachena, que é uma vaquinha menor, que produz um leite excelente para queijo de pasta mole, né? Então, é bem interessante ver que tudo veio dos agricultores. E esses agricultores, sem utilizar calcário, eles tinham um solo de alta fertilidade, embora ainda com alumínio, né? Porque o que importa é a capacidade de troca de nutrientes, a CTC do solo, né? E, então, eu não vou entrar em detalhes também, mas vocês podem ver como é que nós fizemos um trabalho com eles, né? E o bom resultado que existia em produtividade e qualidade. E então, eu chamo essa agricultura... Fred, vem. Por favor, alguém está com o microfone aberto aí.
favor, fechar. O conceito evolucionário de insos, fitófagos e fitopatógenos, que são mal chamados de pragas e doenças, né? Porque praga e doença é um sintoma de desequilíbrio populacional. Os insos, né? A palavra inso é o equivalente ao id em inglês, que vem do latim indicium, ou seja, plantas indicadoras, né? E eu chamo a nossa agricultura biodinâmica e orgânica, de verdade, é uma agricultura probiótica, porque ela trabalha com a promoção da vida e não antibiótica, né? Não com produtos químicos para matar os bodes expiatórios, que seriam as pragas e doenças culpadas, né? O culpado do desequilíbrio é o nosso mau manejo. E hoje a teoria da evolução simbiótica, que desembocou inclusive na teoria de Gaia, né? Ela mostra que essa polaridade entre predação e infecção são tentativas de associação e adaptação. Então é muito interessante vocês lerem, se puderem, nas referências, o livro Planeta Simbiótico, né? E que a gente chega à conclusão que a existência de insos, animais fitófagos, sejam insetos, ácaros ou passarinhos, e fitopatógenos, mesmo nos ecossistemas naturais, pode ser vista, e ela efetivamente é um processo evolutivo simbiótico ou seletivo. Então, indo para a pesquisa, esses são os campos experimentais de Darmstadt, na Alemanha, do Instituto de Pesquisas Biodinâmicas, que infelizmente hoje está... Hoje que a agricultura biodinâmica e orgânica cresceu, foram tirados os recursos que existiam desde o tempo do curso agrícola, né, do Círculo de Pesquisadores e Agricultores, e cada vez tem menos pesquisador lá, né, e os burocratas estão levando cada vez mais dinheiro e sobrando menos para pesquisa e para a agricultura mesmo. Mas eles têm um experimento, né, rotacionado desde 1980, com 3 tratamentos: o orgânico, o biodinâmico e o mineral, que eles chamam com adubos químicos, né? Com 3 repetições de 3 doses, com 4 repetições de 3 doses. E, assim, e nós estamos fazendo isso, eu estou fazendo, eu não pude pôr a foto dessa vez, já tinha muita coisa, lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras, nós em curvas de nível, porque ali o terreno é plano. Nós temos esses 4 módulos de rotação que vocês estão vendo na foto, e que está esquematizado embaixo, e se fazia o teste, né, de produtividade e qualidade de conservação, por exemplo, das cenouras, batata, e rotacionava. Então, sempre um dos módulos de rotação é com adubo verde e os outros 3 são culturas em rotação adequada na sua sucessão. E aí, por exemplo, a cenoura, vocês podem ver que na adubação mais alta, mesmo biodinâmica, do lado direito, a CMBD, embolorou, armazenada em temperatura ambiente, né? E que a melhor foi a de adubação biodinâmica, mas com adubação mais baixa, mas que produziu, como vocês vão ver em seguida, 70 toneladas por hectare, que é mais que suficiente, mas se eu quiser produzir mais, eu perco qualidade, até aplicação de composto e preparado biodinâmico. Adubação excessiva causa menor conservação. E claro que o mineral ali, o do topo à esquerda, a adubação química na dose mais alta, apodreceu tudo. Então eles fizeram com várias rotações, e vários aí vocês podem ver, está em decatoneladas, né? Então ali, de verdade, nas cenouras, é o que eu disse, que eu mostrei ali para vocês, o mais baixo, o low, né, biodinâmico, seria entre 669 e 57 toneladas por hectare. Teve um ali em 83 que produziu 73. Então, a média teria sido 70 toneladas por hectare, mais do que alta, né, produtividade, mesmo com a adubação biodinâmica mais baixa. E aí, com batatas, com centeio, com beterraba, eles fizeram os testes. Isso aí, o teste de conservação de beterraba, foi consistente também, né? E o restante ali naqueles gráficos em cima, são, no mineral orgânico e biodinâmico, a extinção do extrato das batatas também coincidiu com o escurecimento e decomposição ali, que mofa em branco. Vocês podem ver que o mineral, quanto mais adubado, cresceu só bolor, né? E o biodinâmico, em menor dose, menos. Então, é bem interessante, existem várias pesquisas. Aqui no Brasil, lá na ABD, o trabalho foi maravilhoso ali de reflorestamento, né, do sistema agroflorestal,
E eles faziam um cultivo, no tempo do René, com associações de adubos verdes, né? E o Eduardo e a Maria fizeram cultivo de aveia, de forrageiras, de centeio ali, mandioca no meio, né, em sistemas associados, e que foi um sistema muito interessante. O meu primeiro trabalho, quando eu fui fazer pesquisa mesmo, de mestrado, foi o efeito dos preparados biodinâmicos comparado com os ácidos úmicos em plântulas de trigo em solução nutritiva, né? Porque o pessoal argumentava assim, mas preparado biodinâmico como o 500 pode ser o efeito do ácido úmico que está contido, ou o ácido úmico contido no composto biodinâmico. E toda a casca de carvalho também decompõe, a valeriana é fermentada, então quem sabe se é um efeito do ácido úmico, ou será que é o efeito do ácido indolacético, aquele IAA, que está em todo o material orgânico em decomposição e que é estimulante de crescimento, de alongamento celular, né? Então, eu fiz um experimento fatorial, duplo cego, a gente não sabia quais eram os tratamentos e fazia só depois de feitas as leituras que a gente sabia qual era qual, e fizemos diluições desde 10 a menos 3 até 10 a menos 25, log 25, que é acima do número de Avogadro, ou seja, é acima do número em que é provável que não exista uma molécula do soluto mais na solução. E nós fizemos com e sem agitação rítmica. E sem agitação rítmica não dá resultado, mas com agitação rítmica, então nós usamos preparados polares, né, que o trabalho do Herbert Kupf e do Walter Goldstein nos Estados Unidos, eles desenvolveram esse método, eu só sofistiquei fazendo diluições e dinamizações duplo cegas, e comparamos os preparados polares, né, que é o casca de carvalho e a valeriana, com o 500, que é o intermediário, seria o rítmico, né? O mais rítmico de todos, e com ácidos úmicos extraídos do preparado 500 e de composto. E com ácido indolacético como controle positivo. E, por incrível que pareça, o próprio ácido indolacético funcionou melhor na diluição mais alta, em que provavelmente não existia mais matéria, mais molécula nenhuma na solução, né? Então, foi bem interessante e mostrou que vocês podem ver ali pelas colunas, né, das 3 diluições, que o P505 funciona melhor na diluição mais alta e o P507 da valeriana funciona melhor na dinamização, na diluição mais baixa, de 10 a menos 3, que é porque ele é o extrato da valeriana que vai direto. Já o de casca de carvalho é posto uma pitadinha num monte de composto, né? Então, foi consistente isso, mas daí, como é que funciona a ciência? Daí o pessoal me perguntou, mas isso funciona em laboratório, é a mesma coisa que fizeram com os experimentos do Liebig, né? Funciona em laboratório, em solução nutritiva, mas será que funciona no campo? Daí eu voltei para fazer uma pesquisa de doutorado, tirei mais uma bolsa do CNPq, com uma rotação de trigo e batata, né? Trigo, uma planta gramínea que dá semente lá em cima, do velho mundo, batata, a planta mais importante do novo mundo como planta alimentícia, mas que dá um tubérculo, lá é polaridade de terra, e fazendo rotação com adubação verde de centeio com ervilhaca, né? E os resultados foram muito bons, né? Então, 4 sistemas de tratamento, né? Uma testemunha sem adubo, o químico, o orgânico e o biodinâmico, 6 repetições também duplo cego, né? E daí a gente fazia compostagem controlada, aí em cima é na Universidade de Uberaba, e embaixo é lá na Inglaterra, no Centro de Compostagem Controlada. E usando composto com e sem preparados biodinâmicos, tá? No primeiro ano, é interessante que eu usei o método do Pfeiffer e do Rasmussen, que eram, de acordo com o conselho do grande amigo e agricultor ali da região de Kent, na Inglaterra, do Alan Brockman, que eu vou fazer o agradecimento no final, que ele disse, olha, já que não tem um composto biodinâmico e um composto orgânico, com e sem os preparados, faz o seguinte, usa o mesmo composto e pulveriza a diluição, a dinamização do preparado 500 com os preparados de composto, pulveriza, e deu ótimo resultado, como vocês vão ver, né? Então, nós tínhamos um composto com quase 3% de nitrogênio,
8% de P2O5 e 5% de K2O, e fazia uma adubação equivalente à adubação química recomendada para trigo e para batata lá na Inglaterra. Em Uberaba também nós fizemos, tinha os 4 montes de composto ali que umificavam em 90 dias com 8 revolvimentos. Muita gente, então, argumenta, né? Inclusive era uma das coisas que eu sempre discutia com o René, que ele achava que não deveria revolver, e muita gente diz que não deve revolver o composto biodinâmico, né? Bom, os experimentos que eu fiz e os experimentos do professor John Braganold com preparados biodinâmicos na Universidade do Estado de Washington mostram que o revolvimento, né, não afeta o efeito dos preparados biodinâmicos. Pelo contrário, ele homogeneiza. Né? Os preparados biodinâmicos não são materiais e nem eles vão se incomodar de mexer no composto. O que pode prejudicar é se eu deixar o composto anaeróbio, ele vai ter fermentação que perde o nitrogênio na forma de amônia, que é um mau cheiro, como disse o Steiner, é um sintoma de insanidade, de falta de saúde e de perda de astralidade, que é o nitrogênio, que é o portador do astral. Então, essas 4 regras da compostagem sendo aplicadas, né, a aeração e umidade equilibradas para gerar uma temperatura, que é um processo termofílico, se eu tiver uma relação carbono-nitrogênio e concentração de nutrientes adequada e tamanho das partículas, eu tenho boa compostagem. Né? E a faixa de temperatura fica sempre entre 50 e 60 graus, né? Que gera desinfecção ou pasteurização e produção de antibióticos. Então, outra coisa que eu argumento, que o pessoal diz que não querem deixar usar cama de aviário ou esterco de suínos ou de bovinos convencionais, porque tem muito antibiótico. Pelo contrário, os antibióticos que tem ali, a compostagem biorremedia. Os streptomicetos, que são, já ouviram falar de streptomicina, né? Eles produzem, eles e os penicillium no processo final de compostagem, os streptomicetos é que provocam o aquecimento do composto. Eles produzem mais centenas de milhares de vezes mais antibióticos do que o que pode ter vindo do aparelho digestivo no esterco das aves ou dos animais. Né? Então, o revolvimento é importante porque ele evita a perda de nitrogênio e a perda de astralidade. E aí a gente vê o ritmo artístico, né, das curvas, né, que o pH ele precisa se alcalinizar, se acidificar, porque todo processo digestivo é de acidificação. A curva amarela mostra que no começo o composto se acidifica quando os fungos, principalmente, estão decompondo a matéria orgânica. Mas a partir do momento que se estabiliza o composto, o pH sobe, né, e se alcaliniza normalmente. Os sólidos voláteis, que como são amônia, tal, diminuem drasticamente, tanto que no começo todo o esterco úmido tal cheira, ele tem mau cheiro, tem cheiro de amônia, né, e ele incorpora a amônia como em forma orgânica microbiana ou mineraliza depois em nitratos e em formas nítricas, né? E a temperatura também, ela sobe inicialmente, estabiliza e depois quando o composto entra em bioestabilização e umificação, ele baixa. E o humus, que é aquela última curvinha preta, ele só aumenta, né? Então, outra coisa, a recomendação, vejam como a pesquisa é útil. Tradicionalmente, inclusive na biodinâmica, até a década de 80, o pessoal recomendava, às vezes, pôr cal no composto, ou calcário. Isso tem que ser, melhor ser substituído por fosfato natural, mas no máximo 0,5%, 50 quilos por tonelada, porque se eu alcalinizar a massa, eu transformo o amônio NH4 em amônia. Eu tiro um hidrogênio com o carbonato de cálcio do calcário ou do carbonato de cálcio do cal e eu volatilizo a amônia. Eu provoco perda de nitrogênio. Então, não se deve pôr calcário demais, muito pouco, tem que pôr só se for material muito ácido, como serragem ou acícula de pinos. Né? E não há nada que impeça a gente de utilizar esterco convencional e pôr o preparado biodinâmico, que inclusive nós biorremediamos os poluentes que estejam ali, destruímos, e eu tenho uma opção para que os agricultores não joguem esse
esses estercos crus no solo, que isso sim provoca risco de contaminação do lençol freático ou de coliformes fecais e de salmonela. O único inconveniente de estercos convencionais é da cama de aviário que use serragem ou cepilho tratado com inseticidas e com fungicidas. Tá? Porque daí sim, eles, para conservar a madeira, são venenos altamente persistentes e quando eles decompõem, eles produzem outros compostos tóxicos como dioxinas, que teria que demorar muito mais para esses compostos se decomporem. Né? Então, a experimentação comparativa foi feita com uma rotação de culturas e então nós temos aí centeio e ervilhaca, que era o adubo verde na rotação de trigo com batata, que também foi avaliado, né? E é muito interessante que nos tratamentos orgânico e biodinâmico, eles produziram, principalmente depois do trigo, aliás, depois da batata, que são as barras verdes, produziram bem mais do que no sistema químico, né? Na adubação química. E os resultados de produtividade e qualidade, né, foram muito interessantes. Os cereais sempre produzem mais grão, multiplicam o número de grãos nas espigas, seja trigo, milho, quando eu aplico nitrogênio solúvel. Mas daí, a pequena diferencial de qualidade, de produtividade que eu tenho ali na segunda barra, que foi da adubação química, é compensada por uma perda de qualidade. A produtividade pode ser um pouco maior, mas pelo nitrogênio solúvel, eu multiplico o número de grãos, mas diminuo o tamanho e o peso individual do grão, que é o peso de 1000 grãos que a gente faz aí. Então, vocês podem ver que as duas últimas barras, o orgânico e o biodinâmico, aumentaram a produtividade em relação à testemunha, que é a primeira barra, mas não quebraram o tamanho e o peso individual do grão. Então, tem grãos melhores. E isso é significativo. Né? Vocês podem ver ali que o campo experimental era num terreno alcalino, com pH 7,8, 8,2, que aquela coroa que foi escavada lá no monte mostra o subsolo calcário, porque ali era fundo de mar. Né? Então, uma condição completamente diferente da nossa, mas que, tanto aqui como lá, aqui muito mais. Quando a gente faz uma boa adubação orgânica, a gente melhora muito mais a capacidade de fornecimento de nutrientes e retenção de nutrientes do solo. Geraldo, vai dar às 18h25, adeus às 18h25 agora, Pois para a gente ir encaminhando o negócio ali, né? Já vamos. Obrigado, querido. Então, na avaliação da qualidade de panificação do trigo, por exemplo, né, o ideal é esse número de queda de 250. E, por incrível que pareça, com 5 meses daquela aplicação da pulverização dos preparados, junto com 500 no plantio e depois as aplicações de atomita e só de atomita, eu nunca precisei usar nenhum fungicida, apesar de na Inglaterra ser bem úmido, né? Mas teve, inclusive a testemunha e o agroquímico estavam muito saudáveis, que provavelmente houve efeito protetor, né, da aplicação dos bons tratamentos biodinâmicos. Mas o único tratamento que deu qualidade ideal de panificação foi o biodinâmico, que o ideal é 250 e deu 249,8. Então, aí, para duplo cego. Então, funciona preparado biodinâmico em curto prazo. Né? E nas batatas, isso que é interessante, um efeito nos grãos de trigo lá em cima foi comprovado pelo efeito nos tubérculos de batata em termos de matéria seca. A produtividade da batata estava sempre por volta de 46 toneladas por hectare, tanto no agroquímico como no orgânico e biodinâmico. Mas a matéria seca, vocês veem as segundas barras ali de duas variedades de batata, a azul é uma batata com mais matéria seca, a variedade mais fina para assar, e a outra é uma variedade mais resistente à doença, a cara, mas é mais aguada a batata, mas ambas responderam muito melhor aos tratamentos biodinâmicos, né? E a testemunha produzia bem menos, produzia 17 toneladas por hectare, depois chegou a 15, e o biodinâmico, o orgânico e o convencional sempre acima de 46 toneladas por hectare. E quando a gente vai ver o escurecimento de tecido durante o armazenamento, em que é negócio para o agricultor guardar as batatas para vender na hora do preço mais alto da entre-safra, mas se eu guardar uma batata que escurece, ela perde o valor comercial. E no biodinâmico, a variedade cara chegou a ter 0 de escurecimento de tecido, que eu ia fotografando e medindo com transparência milimetrada o escurecimento das batatas, que vocês podem ver ali em cima. A biodinâmica chegou a dar 0 de escurecimento.
né? Então, isso é resultado econômico para o produtor. Na Universidade de Uberaba, a gente tinha um projeto de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que foi muito bom, e que nós aplicávamos o resíduo de suínos, né? O líquido nas pastagens e o sólido a gente fazia composto, e fizemos um cultivo de batata em estufas que já estavam muito contaminadas no solo, e fizemos uma adubação verde com sorgo, que o sorgo tem ácido cianídrico, que quando ele é coberto com plástico e molhado e coberto com plástico, ele desinfeta o solo, porque ele produz cianamida hidrogenada. E nós produzimos um tomate que quase perenizava. No verão a gente cobria, no inverno a gente abria, que lá é época de seca, no meio do ano, né, em Uberaba, e produzimos tomate de ótima qualidade, né? Então, fizemos unidade de observação quando entrou a ferrugem asiática aqui no Brasil. Opa, ué, o que é lá? Da fazenda Congonhas, que produzia leite orgânico. E daí isso gerou a necessidade de a gente fazer isso. Era uma observação que, aplicando diatomita com calda sulfocálcica, a gente conseguia prevenir a perda com quase isenção de ferrugem, né? Quando as outras lavouras ali perdiam 80% em 2004, né? E com danos toleráveis de percevejos. Então, nós fizemos um experimento comparando com soja na Naturalia, né, que era do Pierre Landolt, lá da fazenda Tamanduá, mas em Uberlândia é isso, e fizemos aplicação de dessecantes também naturais, ácidos, para plantio direto, e comparando fontes diferentes, inclusive de silício, e comparando com o biom da Singenta também, no método convencional, e tivemos uma soja muito boa, com boa produtividade e boa qualidade, né, que chegou a tratamento contra insos e ferrugem asiática, né? Chegou a época de colheita. Até o maior problema que nós tivemos foi com percevejo, que plantaram minha soja por último e os percevejos da região vieram toda para o meu experimento, mas tudo bem. Fizemos também pesquisa com café, né? Esse é o café de floresta, lá o florestal, ou natureza do João, que é a casa dele aí, eles produziam café desde 1842. Opa, deixa eu ver lá. Que coisa. E eles, então, o João foi chamado de João Louco, porque ele mudou para café totalmente florestal e biodinâmico. O que é isso? Essa animação aqui. E o café dele, todo de derriça, é exportado 100% para o Japão, né? Na época, aí, em 2004, 2005, um pacotinho de menos de 300 gramas de café no Japão valia $100, né? E o crescimento do café, debaixo inclusive de figueiras, aí, e com a aplicação dos preparados biodinâmicos, e nessa época ele introduziu animais para controlar as gramíneas que nasciam no cafezal. É muito interessante vocês verem depois, eu não tenho tempo agora, o enfoque biodinâmico e simbiótico das árvores frutíferas, de considerar que as árvores frutíferas, as árvores em geral, são uma elevação, um prolongamento do solo, que plantas mais evoluídas geram um solo de raízes compactadas para si mesmo, né? E que, no caso, a gente pode tratar as frutíferas pulverizando os preparados biodinâmicos, como 500 e a pasta biodinâmica para árvores, no tronco e nos galhos. E tivemos bons resultados na Agrícola Fraiburgo, no trabalho na Epagre, com experimentos de maçã, né, em conversão, em que a gente fazia controle biológico e tinha uma biofábrica de ácaros, predadores, e a gente fazia composto dos restos de poda, fazia composto, e daí pulverizava esse composto diluído com argila, que é a pulverização da pasta biodinâmica para a árvore. E o resultado foi muito bom. Nós plantamos também a urtiga de sementes, que eu tinha trazido. Olha o tamanho das urtigas de oca, que depois eu levei para Botucatu. Fizemos um experimento de conservação das maçãs comparativo, com bom resultado, com variedades mais adaptadas, né? A Catarina e a Fred Hoff. E isso beneficiou, principalmente o sistema biodinâmico, beneficiou muito o controle biológico por ácaros, que tinha uma biofábrica lá. Porque quando eles faziam o controle biológico, mas aplicavam inseticidas e fungicidas, eles matavam o ácaro predador. Então é interessante vocês verem isso aí, né?
tem uma biofábrica em que a gente produz um ácaro rajado para alimentar o ácaro predador e depois leva as mudinhas de feijão onde foi criado o ácaro, o predador, para controlar o ácaro vermelho nas macieiras e nas videiras e outras frutíferas. Então, lá na Estação Experimental de São Joaquim, nós tínhamos de compostagem controlada também e vitivinicultura orgânica, né? Então, essa pasta biodinâmica, eu chamo nos Estados Unidos de tecnologia de filme de partículas. A gente usa bentonita ou caulinita ou a sodalita que tem em Santa Catarina, da mineração Rio Vermelho, né? Que ela faz uma suspensão de partículas finas que passa no pulverizador e dá uma caiada nas frutas, que protege as frutas principalmente de insetos, mas também de fungos. E daí a gente adiciona nessas argilas os preparados biodinâmicos e o extrato de composto biodinâmico, né? E alterna com calda sulfocálcica e diatomita, com muito bom resultado. Então, isso é em Laranjeiras do Sul, que eu tenho acompanhado desde 2013, o tratamento com calda sulfocálcica mais diatomita a 0,3%, quer dizer, 10 é 1/3 da concentração de 1% de quando a gente prepara, porque não é para ser usado como fungicida. E aí, se vocês olharem depois em detalhe, aquelas lagartas que estão na primeira foto estão mortas, né, totalmente mumificadas por fungos de controle biológico que ocorriam naturalmente na horta orgânica. E, inclusive, ocorreu ali aquela lagarta maior preta, baculovírus, e umas pupas ali no amarelinho, na folha mais em cima, que a pulverização provocou ferimentos nas lagartas, que atraiu pelo cheiro da hemolinfa os inimigos naturais. Então, nós temos aí 4 tipos de controle biológico natural que ocorreu simplesmente porque eu provoquei os ferimentos nas lagartas. Então, aí tem uma lista de coisas que a gente encontra no composto, de micróbios de controle biológico naturais no composto, que é o que a gente está argumentando, que não precisa nem fazer biofábrica, basta fazer uma diluição do composto bem feito, que ele, como eu decompus junto com as minhas plantas, pulpas de inseto, casulos, ali eu faço uma criação dos agentes de controle biológico. Daí eu diluo o composto e aplico a 1%, 0,5%, e eu distribuo os esporos ou as partículas de baculovírus ou de bacilos thuringiensis, né, de bactéria. Então é bem interessante. E a diatomita é isso, são pó de algas diatomáceas fósseis, né, que são cristais lindíssimos, microscópicos, né, e que provocam essa abrasão na cutícula dos insetos, no exoesqueleto. E que a gente deve simplesmente tomar cuidado, como com todo pó, de diluir em água, mas usa tão pouquinho, mas não respirar o pó, né? Porque antigamente também, desde o tempo dos gregos, eles usavam diatomita polvilhada, assim como enxofre polvilhado. E daí, quando polvilha, o aplicador respira o pó e daí pode fazer um dano para o pulmão, né? A aplicação de silício, tanto no solo como via foliar, por exemplo, nesse experimento aí que nós fizemos na interação planta-inseto lá no Y College, mostra que o feijoeiro tratado com silício, ele desenvolve tricomas, pelos de proteção, que chegam a aprisionar pulgões, né, como esse pulgão aprisionado aí. Então, são métodos simples, totalmente atóxicos, né? E aí tem vários outros experimentos, esse é com maçã do Reagan, eu vou correr rápido, nos Estados Unidos, em que ele chegou à conclusão... Opa, por que está? Que o sistema orgânico, comparado com o convencional e com o integrado, deu melhor resultado. E teve menos impacto ambiental. Opa, está falhando essa... Bom, na vitivinicultura, hoje em dia, os vinhos mais famosos, mesmo não certificados, o mais famoso do mundo, um dos mais famosos, são o Romanée Conti, por exemplo, e o Hermitage, do Michel Chapoutier. Eles nem precisam ser certificados biodinâmicos, porque eles já são tão famosos, né? Mas os melhores vinhos chilenos hoje são todos biodinâmicos. E isso é porque dá bom resultado. E o Chapoutier faz experimentos com bioterápico homeopático, né, para controle das lagartas do cacho, das uvas, com bons resultados. Em Portugal, eu também fiz esse trabalho e deu muito bom resultado na região dos vinhos verdes, que é mais quente e mais úmida em relação ao resto da Península Ibérica.
E hoje esse vinhedo aí é o que é o vinhedo do vinho Afros, que é de um ex-professor Waldorf que voltou a utilizar essa área que era arrendada e produz hoje os vinhos verdes mais premiados de Portugal e são biodinâmicos. Né? Então, a Jennifer Reeve, que trabalhou com o John Regan na Universidade de Washington, fez um experimento de 9 anos numa comparação de biodinâmico com orgânico com uvas Merlot e teve resultados significativos em melhor conteúdo de açúcares e metabólitos secundários que dão sabor e melhor qualidade ao vinho. Eu fiz experimentos lá em Urubici, no caso, e depois em Água Doce. Nós vinificamos em microvinificação e também tivemos, olha, o vermelho da esquerda é uma adubação química e tratamento químico. E o da direita deu uma produção um pouco menor, mas deu qualidade melhor de uvas Cabernet Sauvignon tratadas com biodinâmica já no primeiro ano. Né? Nós fizemos isso aí em Água Doce, que nós fizemos inclusive bordadura com amarantos e com trigo morisco, para atrair os pássaros e vespas, principalmente, e aí a pulverização da pasta biodinâmica e a microvinificação lá na Vinícola Santa Augusta, em Videira. Então, com bons resultados, né? Tem várias teses, então, que mostram, e esse trabalho que consta do final do livro do Chabuçu, das plantas doentes de agrotóxicos, quando ele vai dar um exemplo de qual que é um sistema saudável, ele usa os experimentos do Schufan, que foram resultado de 12 anos de experimentação do Schufan, né, em que, como tinha mais matéria seca do biodinâmico em comparação ao convencional, ele tinha toda a concentração de nutrientes melhor. Então, 23% da matéria seca. Dá uma... Tá? Então, bom, terminando. Alô? Está falando comigo? Sim, por favor, Geraldo. Estamos 40 minutos das 6 horas, queria te pedir para ir terminando. Certo, então vou terminar. Obrigado. Então, os resultados publicados de 1.230 experimentos, que foi uma revisão de 99, mostram sempre vantagem para o sistema orgânico e biodinâmico em relação ao convencional, em concentração de nutrientes, ao contrário do que muita gente fala, né? E também eu fiz um trabalho em Uberaba de controle de bernes e carrapatos com homeopatia, né? Deu muito bom resultado. Nós acompanhamos por um ano, e a curva azul aí é do bioterápico homeopático. E vocês podem ver que o bioterápico foi o que deu menos carrapato, né? E o produto à base de NIM foi o que deu pior resultado, embora não seja diferente da testemunha. Então, o que eu ia terminar aí falando com vocês, que são os métodos sensitivos e a questão da substituição das plantas de preparados biodinâmicos que são difíceis de se encontrar, principalmente a valeriana e o carvalho, mas aí nós temos uma lista das plantas que em 40 anos de estudo, com a orientação do Herbert Kupf, eu fui desde que ele veio no Brasil a primeira vez, e tem aí as plantas que são potenciais substitutas, né? Para a valeriana seria a nossa Phytolacca decandra, né? O Wikizetum nós temos várias cavalinhas, e o carvalho nós temos a sapucaia, por exemplo, a castanha do Brasil, né? E temos o jatobá. Então isso é um campo de estudo que eu gostaria inclusive de aplicar com o pessoal que está fazendo biodinâmica na prática, porque é fácil a gente testar, vai observando, mas agora naquele sistema de solução nutritiva eu vou testar diluições desses mesmos preparados, comparando, por exemplo, a valeriana com a Phytolacca em solução nutritiva e ver se os resultados são a Phytolacca que a gente extrai suco dos frutos, né? Os vários tipos de cavalinha, né? A cavalinha europeia ali acima à direita, a gigante, que é até mais difícil de encontrar aqui no Brasil, mas tem na Costa Rica, tem em Botucatu mesmo, tem um lugar que tem bastante, mas ela não tolera transplante, e o Equisetum yemali que a gente tem nos jardins aí, né? Carvalho, isso aí é carvalho em Rio Negrinho, em Santa Catarina, né? Que um dono da Móveis Simon, um austríaco, plantou e se multiplicaram, e lá a gente pode buscar mudas quando quiser.
As urtigas, né? Eu tenho a comparação da urtiga dioica aí do lado esquerdo com a Aurera bacífera e com o cansanção, né? Do Nordeste, que é uma euforbiácea, inclusive, né? Ele dá um resultado muito semelhante e é um estimulante, um tônico para as plantas equivalentes. Bom, existem os métodos formadores de imagem, como os cromatogramas do Pfeiffer, né? E os cristalogramas também, que eu trabalhei no Emerson College com eles, mas eles são dificilmente decifráveis e quantificáveis. Né? Porque não vale nada um método em que eu não posso identificar o que ele está me dizendo. O que ele está dizendo? Que a planta é mais saudável, menos saudável? Eu tenho indicações. Isso aí um outro pesquisador dinamarquês fez um estudo das unidades de falha e da regularidade dos cromatogramas e principalmente dos cristalogramas, né? Mas hoje a gente tem também outros métodos, como esse de biofotônica, que é muito interessante, inclusive a FAPESP tem um trabalho com isso, que é a reemissão de luz das células, né? Principalmente do DNA, do material genético das células. Quanto mais saudável a célula, melhor a reemissão de luz dela. Muito interessante isso, né? E detecta essa reemissão de fótons pelo DNA. E eu me admirei muito que o pessoal do Fibel me recomendou que hoje existe o que eles chamam de visualização de descarga de gás, que nada mais é do que um aperfeiçoamento do conhecido método desenvolvido pelo russo chamado Kirlian, na década de 70. Né? Também dá resultados significativos, segundo os experimentos lá do Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica da Europa. Então, terminando aí, nós temos vários elementos e várias substâncias que têm um efeito dinâmico, que a gente pode chamar de alelodinâmico, eu decidi chamar, porque não é o biodinâmico no sentido de pegar uma planta que estimule aqueles processos, né? E que eu tenha que fazê-lo com preparados que vão dentro de órgãos animais para juntar o astral com o etérico e tudo isso. Mas que um extrato de uma planta em si, ele tem um efeito alelopático e que é alelodinâmico. Mesmo bem diluído, ele provoca isso. Isso o ácido salicílico, a própria água oxigenada, né, contida nos vacúolos, é muito conhecido o seu efeito e o seu resultado. E a agricultura biodinâmica foi o primeiro método a utilizar essas técnicas de alelopatia aplicada em indução reguladora no metabolismo vegetal. Né? Então, os caminhos para a transição segura são a articulação constante de pesquisa e desenvolvimento, frisando aí uma agrosilvicultura biodinâmica. Em todos os meus experimentos agora eu estou tentando fazer sistemas agroflorestais, plantando espécies arbóreas e, se possível, frutíferas, que tenham rendimento nas curvas de nível, por exemplo, nas divisas. Né? Cooperação interdisciplinar e interinstitucional, um progresso do conhecimento pela evolução colaborativa, né? Simbiótica de paradigmas, métodos, teorias e práticas, processo educativo de renovação permanente, é necessário humildade, honestidade e não sectarismo, essa é a base, e uma ética interior como base da estética ou harmonia exterior que nós queremos para a esfera social e ambiental. Nada vale se nós não tivermos ética, honestidade e boas intenções. Né? E eu gostaria de terminar agradecendo pela inspiração e pelas lições desses grandes mestres que eu tive, principalmente o Herbert Kupf, que era de uma calma sensacional, e o outro que era extremamente ativo, o que eles puseram o apelido dele de o homem biodinâmico de Kent, né? O nosso querido Alan Brockman. Lembrando também, homenageando aqui o nosso querido René Piamonte, que juntava as duas coisas, né? Que era um grande pesquisador e um grande consultor e assessor e produtor. Está aí as referências, né? Está cheio de referência para vocês verem aí, para quem quiser ver, para argumentar que não é assim, que não, ao contrário do que muita gente tenta argumentar, existe abundante material de resultados de pesquisa biodinâmica. Tá bom? Então, fico aberto aí para as perguntas de vocês. Desculpe me alongar, mas eu não podia deixar de falar de certas coisas, senão seria um crime omitir certos aspectos. Obrigado.
Imagina. Eu gostaria de pedir a todos, agradecendo, Geraldo, a gentileza do trabalho todo desenvolvido hoje, né? Camille e o pessoal aí está comentando sobre o trabalho que você teve, agradecendo também, né, no bate-papo. E gostaria de pedir que as pessoas que eventualmente tenham alguma pergunta ou alguma dúvida ou que gostariam de ter uma conversa aproximada aí com o Geraldo, pudessem enviar uma mensagem direto para ele. Ele tem o correio eletrônico dele na última Isso. vídeo, né? E a gente pode postar também. Busca com o contato da ABD ou da ABD Sul e a gente vai ter com muito prazer o envio desse Pois material. é. Né? E lembrando que eu passei essa apresentação foi gravada em PDF e está disponível para vocês, né? Sim. Eu vou ver depois, eu não sei se fica gravado as Essa, perguntas do chat. sim, Mas, fica também. é, Toda a gravação vai ser salva e colocada na página da internet das associações, das ABD e ABD Sul, e vai ser disponibilizada para todo mundo. Gente, eu gostaria de agradecer a presença e convidá-los para assistir a próxima, na primeira terça-feira do mês que vem, e a gente envia mensagem avisando quando será. Geraldo, de novo, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite. boa noite. Tchau.